Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam aí se cuidando, evitando ao máximo de se expor aí à contaminação do Covid-19. Pessoal, isto é sério. Pessoas no mundo inteiro estão morrendo com este vírus, então cuidem-se, ok? Não vai de acordo com algumas informações que passam aí, dizendo que é uma gripezinha, que não é algo tão sério assim. Pessoal, é sério sim. O mundo inteiro está sendo atingido por esse vírus e pessoas de todas as idades estão morrendo, ok? Então cuidem-se. Nós vamos começar uma aula agora, minha primeira aula com vocês, sobre o Egito Antigo. O Egito é, sem dúvida alguma, a sociedade mais retratada em filmes, em textos. Todos gostam de assistir algo a respeito do Egito, porque é uma cultura muito rica, muito bonita. Então, filmes como A Maldição da Múmia, A Maldição dos Faraós, Os 10 Mandamentos e outros são filmes com bilheteria garantida, porque é um assunto bastante interessante. Nós vamos falar sobre exatamente esta época, a época dos faraós, a época da mumificação. O Egito Antigo, este termo se dá ao período entre 3200 a.C., que é o período em que o Egito ele é unificado. Antes deste período existia o Alto Egito e o Baixo Egito. Em 3200 a.C., o Egito é unificado, passa a haver um único Egito com um único faraó. É a partir deste período que nós chamamos de Egito Antigo. E vai até 32 a.C., quando o Egito ele é dominado pelo Império Romano, por Roma. Ok? Então será esta faixa aí de aproximadamente 3.000 anos que nós vamos falar um pouco a respeito dela. Nós iniciamos dizendo, pessoal, que quando nós falamos de Egito, nós estamos falando de um país que fica dentro de um continente africano, ok? Falar de Egito é falar da África. O Egito é a porta de entrada da África para o Oriente Médio. Então, quando nós falamos de egípcios, de Egito, nós estamos falando de continente africano. Por que é importante ressaltar isso? Porque muitas vezes, quando fala-se de continente africano, de África, a imagem que normalmente vem à mente das pessoas é o quê? É de pobreza, é de miséria, é de doenças, é de fome. Por quê? Porque nós criamos esta imagem do continente africano. Mas quando eu falo de Egito Antigo, eu estou falando de África e eu estou falando de um império riquíssimo, lindo, maravilhoso, poderoso, o maior império de sua época. E nós estamos falando de África, de continente africano, de um país que está inserido dentro da África do Egito. E nós já começamos por aí a quebrar alguns paradigmas, alguns pensamentos errados. Por quê? Normalmente, quando você assiste um filme a respeito da África, falando a respeito dos faraós, ou até mesmo falando sobre a Cleópatra, não é? Normalmente as pessoas que estão ali figurando, que estão interpretando estes personagens egípcios, normalmente eles possuem a característica europeia, ou seja, são brancos. Mas o Egito é um país africano. O faraó era um africano, portanto, pessoas com características negroides. Ok? Então, quando eu estou falando de faraó, eu estou falando de uma pessoa com características negras. Quando eu estou falando de Cleópatra, eu estou falando de uma mulher com características negras. Por exemplo, no cinema, aconteceram 3 filmes muito famosos a respeito da Cleópatra. E nos 3, as personagens que interpretaram eram totalmente brancas. A primeira é a Elizabeth Taylor, a segunda a Sophia Loren, a terceira a Vivien Leigh, que fez aquele filme E o Vento Levou também.
Todas as três totalmente brancas, não retratam com originalidade, não retratam com honestidade quem foi Cleópatra. Cleópatra era uma mulher de características negras e foi considerada no seu período como provavelmente a mulher mais bonita do planeta. Uma negra, ok? Então, falar de Egito é falar de um país da África. Estamos falando de África, de africanos, ricos, poderosos, lindos. Um império maravilhoso, um império africano. O Egito ele vai se desenvolver às beiras do rio Nilo. O rio Nilo ele tinha algumas características que diferenciava ele dos outros rios, né? Então ele era muito importante para o Egito, porque ele fornecia água para beber, ele fornecia peixes para alimentação e também ele fornecia o papiro, que era uma espécie de uma planta que nascia às beiras do rio Nilo, e eles vão aproveitar esta planta para trabalhar aquelas folhas que ela tinha, que eram folhas largas, e a partir desta folha trabalhada vai surgir o papiro, que é o primeiro papel, onde eles vão escrever os hieróglifos, que era a escrita egípcia, né? Então o primeiro papel da história vem do papiro. O papiro vem do Nilo, do Egito, da África. Mas a coisa mais importante para os egípcios que o rio Nilo fornecia e que diferencia ele dos outros rios e que dava a ele no período uma conotação de mágica, de magia, de algo divino, é porque o rio Nilo, independente de chuvas, ele todos os anos, no mesmo período, ele tinha as suas cheias, as suas enchentes, ele transbordava, independente de chuva, num período na África, deserto, e ele tinha suas cheias periódicas e sistemáticas, todo ano naquele mesmo período. E as pessoas não conseguiam entender, eles não conseguiam entender por que aquele rio tinha esta cheia. E naquele período esta cheia era algo muito bom. Por quê? Porque as águas do rio Nilo, elas eram ricas em nutrientes naturais. Aquela parte que havia sido inundada das terras, quando as águas voltavam para o leito normal do rio, aquela parte que havia sido inundada, alagada, ela estava propícia para o plantio e para a colheita. Ou seja, era como que se as águas do rio Nilo adubasse, preparasse, fertilizasse a terra para o Egito chegar lá, plantar e colher. E eles viam isso como se fosse um ato divino, como se fossem os deuses. Eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses, como se os deuses estivessem preparando a terra para eles. Esta é uma terra divina, é só você jogar semente lá e vai produzir muito, porque ela já está fertilizada pelas águas do rio Nilo. E isso todos os anos no mesmo período. Como eles não conseguiam entender o porquê deste acontecimento, que era um acontecimento totalmente extraordinário para eles, eles vão criar mitos, eles vão criar histórias, lendas, para conseguir explicar o que estava acontecendo. Então vai criar-se a mitologia egípcia. E na mitologia egípcia, uma das formas, existem várias, mas uma das formas de você tentar explicar o porquê desta cheia, independente de chuva, é que aquelas cheias seriam as lágrimas de Ísis. Como que é essa história? Vou contar a história aqui. Se tivesse aí uma trilha sonora da Marília Mendonça de fundo, ficaria, olha, perfeita para a história que eu vou contar. Segundo esta narrativa da mitologia egípcia, nós somos descendentes de duas divindades. Ísis, a mulher, e Osíris, que seria o homem. Duas divindades, dois deuses, um deus e uma deusa. Ísis e Osíris. E nós seríamos
descendentes diretos deste casal divino, deste casal de divindades. Porém, nessa história, vai surgir aí uma terceira pessoa, né? Que nós aqui na nossa cultura chamaríamos ele de o talarico. Quem seria o talarico? Quem seria esta pessoa que vai surgir e vai crescer os olhos na Ísis, na mulher de Osíris? O irmão do próprio Osíris, que seria uma outra divindade, que seria o deus Sete. Então o deus Sete, ele teria se interessado por Ísis, né? E quando o Osíris fica sabendo desse envolvimento entre Sete e Ísis, ele fica muito revoltado e vai lá tirar satisfações com Sete. O Sete mata o Osíris, ok? Então o Sete mata o seu irmão Osíris, que era o esposo de Ísis. Porém, nessa história surge uma quarta divindade. Eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses, que é o deus Horus. O deus Horus seria um deus, uma divindade, filho de Ísis e Osíris. Quando o deus Horus fica sabendo que o seu tio Sete matou o seu pai, Osíris, porque estava interessado na sua mãe Ísis, o que ele faz? Ele vai lá e mata o Sete. De acordo com esta lenda, Ísis, de saudade, né, de seu esposo Osíris, ou de Sete, choraria. E as lágrimas de Ísis fariam com que o rio Nilo transbordasse. Esta é uma das narrativas para tentar explicar esta cheia do rio Nilo. Porém, hoje nós sabemos que isso é tudo narrativa, mitologia, lenda, história, né? Que na verdade aquele transbordar se dava devido às torres, né? As montanhas do Negueb, que fica ali perto, e elas tinham geleiras, e quando essas geleiras elas derretiam, haviam canais de água subterrâneos que desaguavam as margens do rio Nilo. Isto fazia com que o rio Nilo transbordasse. Só que eles não tinham essa consciência, não tinham essa ciência, então eles vão justificar com uma história, com uma lenda, com uma mitologia, que seria as lágrimas de Ísis. Bom, partindo desse pressuposto de que as águas do rio Nilo era algo muito importante para o Egito, porque fornecia água para beber, peixes para alimentação, o papiro para escrever os seus registros, e também já preparava a terra para o adubo, eles vão criar meios de aproveitar essa água. Eles vão criar canais de irrigação para conseguir levar as águas do rio Nilo mais distante. Eles vão criar diques, que seriam dutos de águas para conseguirem utilizar essas águas. Eles vão criar açudes, ou seja, grandes reservatórios de água para poder utilizar. Já que teve a cheia, a gente já aproveita e pega e faz um reservatório da água, já deixa a água lá perto da onde nós vamos precisar dela, não é? Ao invés de deixar ela voltar para o leito do rio. Então, eles faziam várias obras hidráulicas, aproveitando o transbordar dessas águas e tentando também maximizar, né, a utilização dessas águas, porque eles dependiam muito dela. Estas obras eram obras que requeriam grande número de pessoas trabalhando. Então você imagina, deserto, sol, obras hidráulicas, num período em que não existem máquinas, num período em que não existe a tecnologia deles não era tão avançada, né? Embora que essa questão da tecnologia, depois nós vamos falar um pouquinho sobre isso, é algo meio dúbio, né? Até que ponto a tecnologia não era tão avançada, se conseguiram fazer as pirâmides, depois a gente fala um pouquinho sobre isso, né? Mas eles não tinham acesso a muita coisa que nós temos hoje, né? Embora que conseguissem fazer coisas que hoje é muito difícil, com toda a tecnologia que nós temos. Mas era um trabalho muito pesado, com toda certeza. Então era necessário muitas pessoas para trabalharem nessas obras hidráulicas, tentando viabilizar a utilização das águas do rio Nilo. Num primeiro momento, eles dividiam
o período do dia. Então seria mais ou menos assim, até o meio-dia as pessoas trabalham nas colheitas, depois do meio-dia trabalham nas obras hidráulicas ou vice-versa. Porém isso não rendia muito, né? Por vários motivos. Primeiro porque as pessoas eram meio que obrigadas a estarem trabalhando, e quem trabalha obrigado não faz bem o serviço. Segundo, porque acabava fazendo com que não houvesse uma mão de obra especializada. Todo mundo fazia. Uma vez que todo mundo faz, ninguém se especializa, né? Então eles, a partir de um determinado momento, eles optaram por separar um grupo de pessoas para estar fazendo essas obras. Então essas pessoas ficariam encarregadas somente de fazer isto, as obras hidráulicas, as obras públicas. Mas como que essas pessoas iriam sobreviver se elas não trabalhassem na agricultura? De que formas elas iriam propiciar o seu sustento? E aí eles vão começar a taxar, a colocar taxas e impostos sobre a população, e através dessas taxas e impostos coletados entre a população, essas pessoas seriam subsidiadas, seriam mantidas, né? Seriam bancadas. Criou-se assim o Estado, tá? A principal herança do Egito para a nossa cultura atual é a criação do Estado. É no Egito que vai se formar uma instituição, um aparato público que tem a obrigação, que tem o objetivo de fazer obras públicas do interesse de todos e que sobrevivem através de taxas e impostos coletados na população. Surge o Estado, né? Surge o funcionário público. Quem que é o funcionário público? É esta pessoa que trabalha ali em obras hidráulicas e é mantida com taxas e impostos colhidos pela população. Ele é o funcionário público. Quem que é o chefe desse Estado? O faraó. O faraó, ele acumulava tanto a função religiosa, porque ele também era considerado um deus. Enquanto ele estava vivo, ele era considerado a manifestação do deus Horus. Depois que ele morresse, ele seria a manifestação do deus Osíris. Então ele era considerado um deus. Ele era tratado como um deus. Então ele acumulava a função religiosa, mas ele também mantinha a função política de governo. É ele que governava o Estado. Então no Egito surge o funcionário público. No Egito vai ser fundamental e muito desenvolvida a escrita. É um dos primeiros povos onde a escrita ela vai ser algo muito importante. Os hieróglifos, né? Eles vão ser utilizados para fazer os registros das grandes obras públicas. E também é no Egito que vai surgir algo bastante presente na sociedade atual, que é a corrupção. A corrupção ela surge no Egito há 7.000 anos atrás, ou pelo menos o registro dela. Talvez bem provável que ela tenha surgido bem antes, mas o registro da corrupção surge há 7.000 anos atrás no Egito, nas obras públicas, no Estado egípcio. Então já existem registros de pessoa que cobrou mais do que devia e se apropriou, que pegou, que desviou verbas. Isso você encontra nos registros egípcios de 7.000 anos atrás. Pensou que era algo novo no governo brasileiro, né? Não é não. Isto está presente em toda a história. Então surge no Egito o Estado, o funcionário público, o desenvolvimento da escrita, o desenvolvimento da corrupção dentro de um sistema público. Como que era a alimentação deles? É interessante isso. A alimentação do egípcio era a base de trigo, ou seja, eles faziam pães, né? Então tinha pão, muitos pães. E cevada. É no Egito que vai surgir a cerveja, ok? São os egípcios que vão inventar, que vão criar, que vão fazer, né, as cervejas,
a cerveja a partir da cevada. Inclusive eles vão criar também o happy hour, né? Nos registros egípcios existem muitos registros dizendo assim, ó, após terminar o período de trabalho, os funcionários se juntaram num determinado lugar para tomar cerveja. Então o happy hour ele surge no Egito há 7.000 anos atrás. O sistema de governo deles, nós chamamos que é um sistema de governo, modo de produção asiática. O que seria o modo de produção asiática? O modo de produção asiática é um sistema onde todos obedecem a um único líder, a uma única instituição. Este líder, ele pode ser tanto na esfera política quanto na esfera religiosa, ou seja, um grande sacerdote, né? Então todos obedecem a ele, o que ele fala é a verdade absoluta. Seria algo mais ou menos semelhante àquilo que nós nos tempos modernos chamamos de ditadura, ok? Então o que ele fala é lei. O Egito era esse modo de produção asiática. O sistema político que vai diferir do modo de produção asiática e que serve para a gente entender melhor ele é a democracia. A democracia que surge na Grécia depois de um determinado tempo após essa questão do Egito Antigo, é ele que vai diferenciar a questão do modo de produção asiática. O que é a democracia? A democracia é aquilo que deixa de ser o modo de produção asiática, ou seja, já não é mais uma pessoa que detém a verdade, já não é mais um líder, não, é alguém escolhido dentre o povo que vai ter um poder limitado durante um período limitado, né, que nós chamamos de mandato, e se ele foi tirado dentre o povo, ele não tem tanto poder assim, porque da mesma forma que ele foi colocado pelo povo, ele pode ser tirado pelo povo. Então a democracia seria a antítese, seria o contrário do modo de produção asiática, que é esse sistema político que acontecia no Egito e nas outras, né, nas outras sociedades também do período. A economia deles, nós chamamos de economia, é um nome meio complicadinho aqui, mas eu vou explicar. É economia agropastoril de regadio, ou seja, agro, voltado à agricultura, pastoril, porque eles também tinham pastoreio, né? Criavam animais, de regadio. Por que regadio? Porque tanto a agricultura quanto a pecuária, o pastoril, ele dependia do regadio da água do rio Nilo, ou seja, eram regados pelas águas do rio. Então, agro, pastoril, de regadio, é o sistema econômico do Egito. Agora vamos falar sobre coisas que vocês vão achar um pouquinho mais interessantes. A gente já está partindo para o final da aula. Essa aula não é muito comprida não, ok? A questão da mumificação. Por que eles mumificavam os corpos de todos? Todos eram mumificados, não apenas os faraós, tá? A mumificação fazia parte da cultura egípcia. Desde o mais pobre ao mais rico, todos eram mumificados. Aí você pode perguntar assim, ué, mas por que nós então só encontramos múmias dos faraós? Nós não encontramos múmias das pessoas pobres? Por um motivo muito simples. A mumificação era algo caro. Ok? Então, o faraó ele tinha condições financeiras de fazer uma boa mumificação, de fazer a coisa direito, utilizar a quantidade de ervas necessárias, né? Cumprir todas as etapas do processo. Já a pessoa mais pobre, ela fazia uma mumificação meia boca, né? Não fazia da forma direito, com a quantidade de produtos necessários. Então era uma mumificação ali meia ralé. Por ser ralé, não propiciava que o corpo dele fosse conservado durante muito tempo. Diferente do faraó, que como fazia tudo direitinho, todos os processos, a quantidade de produtos necessários, este corpo ele fica preservado até os dias de hoje. Nós encontramos aí várias múmias, vários corpos mumificados de faraós aí que estão conservados até os dias atuais, porque fizeram da forma correta. Quem era pobre fazia meia boca, não conseguia preservar muito. Mas por que eles mumificavam os corpos? Eles acreditavam na ressurreição. O que é a ressurreição? Ressurreição é diferente de reencarnação. Qual a diferença de ambas? Na ressurreição, o espírito, após a morte, passa por um processo e depois dele passar por este processo, ele retorna para o mesmo
corpo. Isso na ressurreição. A reencarnação já diz diferente, que após a morte o espírito passa por todo um processo e volta para um corpo diferente. Tá? Então qual a diferença entre ressurreição e reencarnação? Na ressurreição volta para o mesmo corpo, na reencarnação para um corpo diferente. Os egípcios acreditavam na ressurreição, ou seja, que o espírito voltava para o mesmo corpo. Se volta para o mesmo corpo, esse corpo tem que estar devidamente conservado. Porque senão, quando o espírito voltar, esse corpo vai estar zoado, vai estar arrebentado, não vai dar pra, não vai rolar. E o espírito vai falar, não vai querer voltar para esse corpo tá down, tá zoado, não volto para ele não. Então, era necessário que o corpo tivesse devidamente preservado. Para que ele estivesse preservado, acontecia a mumificação. Então, todos eram mumificados, porque eles acreditavam na ressurreição, que o espírito iria voltar para este corpo. Se volta para o corpo tem que estar bem conservado. Um outro fator bastante curioso é a questão das pirâmides. As pirâmides nada mais eram, a princípio, do que as urnas funerárias, os sepulcros, as tumbas dos faraós. Num primeiro momento, eles faziam da seguinte forma: pegavam este corpo, porque eles acreditavam que o espírito ia voltar para este corpo, e eles também colocavam propriedades da pessoa, né? Como o faraó era rico, punha ouro, punha, né, muita coisa valiosa, porque eles acreditavam que quando o espírito voltasse, essa pessoa ia ter que viver com o que estava ali. Então era colocado uma série de coisas para que aquele corpo pudesse gozar, né, pudesse aproveitar a vida com aquelas propriedades que estavam ali. Então isto faria com que esses sepulcros eles fossem muito visados por ladrões, pelas riquezas, mas também havia preocupação do corpo, porque este corpo tem que ser preservado, o espírito vai voltar para ele. Então no primeiro momento eles faziam o seguinte: eles punham o corpo, né, o sepulcro, e aí eles colocavam sobre este corpo um bloco enorme de pedra com aproximadamente 4 metros de altura e 20 metros de comprimento, chamado de mastaba. Então eu vou aqui tentar mostrar para vocês. Aqui estaria o corpo, eles punham uma tábua, né, uma pedra enorme, a mastaba, e eles punham em cima do corpo. Então o corpo ficaria aqui embaixo e este bloco enorme de pedra ficava aqui para proteger o corpo, para evitar que as pessoas chegassem. Num segundo momento, eles pensaram da seguinte forma: olha, uma mastaba só é pouco, vamos colocar uma segunda? Eles punham uma outra mastaba, um outro bloco de pedra, um pouco menor, sobre esta primeira mastaba, para dificultar. Então, ó, para você conseguir chegar no corpo que estava aqui embaixo, já seriam 2 mastabas. Mas eles falam: poxa, será que 2 será o suficiente? Vamos colocar uma terceira mastaba, um pouco menor. Tá vendo? Em cima dessa terceira, dessa segunda. Então já são 3 mastabas. E assim eles iam colocando, certo? Ah, mas será que 3 é o suficiente? Vamos colocar mais uma? Põe uma outra menor em cima dessa mastaba. Então já são 4 mastabas. Talvez, não sei se vocês estão percebendo aqui, que está sendo formado aqui, ó, uma espécie de uma pirâmide, tá vendo? Como vai colocando umas tábuas cada vez menores, elas vão ficar assim, ó, meio que inclinadas, estão percebendo aí? O que eles vão fazer no segundo momento? Eles vão juntar as pontas aqui, ó, tá vendo? Então eles vão preencher esse espaço e aí criou-se a pirâmide, tá vendo? Se eu colocar uma menor aqui, outra menor aqui, outra menor aqui, vocês vão perceber que ela vai ficar num formato piramidal aqui, tá vendo? Né? Então eles vão juntar as pontas e aí nós teremos as pirâmides. Então, num primeiro momento, o corpo ficava embaixo, punha mastaba, outra mastaba, outra mastaba, outra mastaba, cada vez menor, e fazia aquela coisa meio inclinada assim, né?
E aí eles vão juntar todas as pontas e vai ficar aquela coisa lisa, né? Diferente das pirâmides astecas, que elas seguiam esse modelo de escadas, as pirâmides do Egito elas eram lisas, né? Inclinadas. Mas a ideia seriam mastabas. E também mudou o pensamento, porque num primeiro momento o corpo ficava embaixo, né? Só que eles vão pensar e vão querer dificultar ainda mais para o ladrão. Eles vão colocar o corpo dentro da pirâmide com várias salas falsas, tumbas falsas, tentando dificultar o acesso do ladrão ao túmulo, né? A tumba verdadeira da onde estava o corpo e as riquezas do faraó. Então surgiram a partir desse momento as pirâmides. E até hoje as pirâmides elas geram muito interesse, porque nós pensamos assim, como eles conseguiriam fazer há 7.000 anos atrás? As pirâmides elas possuem mais de 1 milhão de blocos, cada bloco com aproximadamente 2,5 toneladas. Há 7.000 anos atrás, no meio do deserto, sem motores, sem energia elétrica. Então, sem dúvida alguma, as pirâmides são uma coisa maravilhosa que desperta o interesse e a curiosidade de muitos. Tá? Para terminar, eu vou falar sobre a curiosidade de um faraó, que é o faraó Akhenaton. Os egípcios eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses. Mas houve um faraó, o faraó Akhenaton, que durante o período da sua dinastia, ele tentou mudar a história, ele tentou colocar um sistema monoteísta, ou seja, a adoração de um único Deus. Quem seria esse único Deus? Ele. Então ele tenta mudar o sistema politeísta para um sistema monoteísta, onde o único Deus a ser adorado seria ele mesmo, que seria filho de Amon. Ele vai fechar todos os outros templos, vai ficar aberto só o templo dele, ele vai mudar a capital do Egito, de Tebas, para Akhetaton, ou seja, algo com o nome dele, Akhenaton, Akhetaton. Então ele vai criar uma cidade para ele, um templo para ele, sendo ele o único Deus a ser adorado, a receber ofertas. O que aconteceu com ele? Os outros sacerdotes o mataram. E ele passou a ser considerado como um traidor da história egípcia, como alguém maldito, né? Mas é a primeira menção de um sistema monoteísta, ou seja, de uma sociedade adorando um único Deus. Depois vai surgir os hebreus, né? Então o Akhenaton, ele fala em monoteísmo antes mesmo dos hebreus, né? Mas ele faz isso por interesses próprios. O Deus seria ele, ou seja, quem recebe as ofertas era ele, espertinho esse Akhenaton, mas se deu mal, ok? Pessoal, fica por aqui esta aula sobre o Egito. Espero que vocês tenham gostado e que tenham aí aprendido um pouco mais. Até a próxima. Valeu, cuidem-se!